Então nós precisamos ter essa atitude de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Devemos chegar diante dele com humildade. Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, porém concede graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, quando nós chegamos diante do nosso Deus, devemos chegar com uma atitude de humildade, reconhecendo a nossa dependência dEle, reconhecendo que nós precisamos do seu favor, precisamos da sua graça sobre nossa vida, e que as bênçãos dEle sobre nós, o favor dEle sobre nós, não tem nada a ver com os nossos méritos pessoais, não tem nada a ver com a nossa suposta bondade ou santidade, mas tem a ver com a bondade dEle, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. A Bíblia nos mostra em vários textos que Deus nos abençoa não com base na nossa bondade, Deus nos abençoa não com base na nossa justiça própria, Deus nos abençoa não com base nos nossos méritos, Deus nos abençoa com base na sua misericórdia, com base no seu amor leal, com base no sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, e nós depositamos a nossa fé nesse sacrifício. Deus nos abençoa com salvação, com libertação, com transformação, com paz, com bênçãos de provisão e com todas as demais outras bênçãos, com base na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso não tem a ver com eu ou você, tem a ver com a bondade, a graça e a misericórdia dEle, demonstrada lá na cruz do seu Filho. Então, quando nós entendemos isso, nós nos chegamos diante do Senhor com o coração quebrantado e humilde. Olha o que a palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas 7,14, um texto que nós temos citado muito nesse tempo, que nós temos falado muito nesse tempo. Se o meu povo, diz o Senhor, se o meu povo se humilhar, olha a primeira coisa, se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa do Senhor, palavra do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, queridos, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, diante da poderosa mão do Senhor. Nós precisamos nos humilhar, chegar diante dele com humildade. Segundo ponto que nós precisamos para vencer os tempos de adversidades é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O texto que nós lemos diz assim: lançando sobre ele, verso 7, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que tem deixado você preocupado? O que tem deixado você ansioso nesses dias? O que tem deixado você aflito, com o coração aflito? O que tem tentado você a ficar sem dormir, a perder o seu sono? Quais são as preocupações? Quais são os temores que têm povoado o seu coração? Então a palavra de Deus diz: lance sobre ele. Então, em tempos de adversidades, em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de provações, o Senhor nos orienta a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, a lançar sobre ele toda a nossa preocupação. A ansiedade, a preocupação é um fardo pesado demais para nós carregarmos. É um fardo pesado demais para nós. E sabe o que a Bíblia diz? Isaías 10:27, que a unção despedaça todo o jugo. Há uma unção que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, libera sobre você para quebrar todo o jugo de opressão, todo fardo pesado, toda a opressão do inimigo, a partir das tuas emoções, por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Então a unção do Senhor desfaz todo o fardo, desfaz todo o jugo do inimigo contra você. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando a trocar o nosso fardo pesado pelo seu jugo, pelo seu fardo leve. E Jesus está nos ensinando a ir a Ele.
Nós usamos esse versículo apenas para evangelizar, mas esse versículo é para cada um de nós que já tememos o Senhor também. Está aflito, está angustiado, está ansioso, vá a Jesus em oração, vá a Jesus na meditação na palavra, vá a Jesus no seu lugar secreto e lance sobre Ele a sua ansiedade, a sua preocupação, os seus temores, aquilo que está afligindo o seu coração. Troque o seu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Jesus não quer que eu e você carreguemos um fardo demasiadamente pesado, além das nossas forças, além do que nós podemos suportar. Então Ele quer trocar o seu fardo pesado, o nosso fardo pesado, pelo fardo leve dEle. Então o que nós precisamos? Lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Toda significa toda, em todas as áreas, seja na família, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja nas finanças, seja na saúde, seja qual for a situação que está afligindo o teu coração nesse momento, ou em relação a essa questão, essa pandemia mundial, seja o que for, lance sobre ele os seus cuidados. Há uma canção, já citei isso aqui numa pregação, que diz: é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar o nosso coração nele, em Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Uma outra coisa importante nesse tempo de adversidade é sermos sóbrios e estarmos vigilantes, vigiando. A Bíblia diz assim, versículo de número 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser vigilantes. O que a Bíblia nos ensina? Que vigiar é observar com atenção, vigiar é estar atento a tudo, é estar com os olhos espirituais abertos, é estar com os ouvidos espirituais abertos, atentos à voz do Espírito Santo, é estar alerta. Nós estamos em um tempo de guerra espiritual, nós estamos em um tempo de batalha espiritual. Imagine se o soldado, ele vai para o campo de batalha e ele fica cochilando no campo de batalha, ele vai morrer. Imagine se o soldado vai para o campo de batalha e ele fica distraído, desapercebido, ele vai ser ferido, ele pode morrer. Então nós estamos em uma guerra, nós estamos em um tempo de guerra espiritual, nós estamos em um tempo de batalha espiritual, e a Bíblia nos diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então nós precisamos ficar com nossos ouvidos espirituais alertas à voz do Senhor, do nosso general que é Cristo, com os nossos olhos espirituais voltados para Ele, recebendo a direção dEle, para que nós possamos vencer nesse tempo. Nós não podemos nos distrair, queridos. Por isso esse é um tempo que nós precisamos meditar na palavra todos os dias. É um tempo que nós precisamos orar todos os dias, que nós precisamos jejuar com mais frequência. É um tempo que nós precisamos estar mais conectados ainda com Deus, mais espiritualmente afinados, na voz de Deus, alinhados, sintonizados na voz de Deus, para que nós não venhamos a sofrer contra-ataques do inimigo em nossa vida ou em nossa família. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar apercebidos. Jesus disse em sua palavra: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O nosso espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é fraca, tem as suas debilidades, e é por isso que nós precisamos estar vigiando, atento, antenado com as coisas de Deus, apercebidos do mundo espiritual. A Bíblia nos fala sobre isso. Sede sóbrios, sede sóbrios. Então, a sobriedade e a vigilância são resultados da nossa maturidade espiritual. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós amadurecemos na fé, mais nós nos tornamos sóbrios e vigilantes. Amém? Então, nós precisamos estar o tempo todo alerta, pois o nosso adversário não dorme.
e ele fica como um leão. Ele é o falso leão, porque nós temos o verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá, mas ele é um falso leão, que fica rungindo para assustar, rungindo para amedrontar, rungindo para gerar pânico, rungindo para gerar pavor. É um falso rungido, mas quando chega o verdadeiro leão, leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus, com o seu rungido mais poderoso, bota esse falso leão para correr. Mas nós precisamos estar nesse tempo, queridos, vigiando, apercebidos, antenados no mundo espiritual. Oração, meditação na palavra, jejum, são armas espirituais que Deus nos deu nesse tempo. O poderoso sangue de Jesus, são armas espirituais. A Bíblia nos fala, em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, sobre as armaduras que nós, que nós como cristãos devemos usar. O texto diz que nós não estamos lutando contra carne e sangue. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí no verso 2 diz, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E aí a Bíblia nos fala sobre usar a armadura de Deus, a couraça da justiça, a justiça de Deus como uma armadura. Entender que nós somos justos em Cristo Jesus, que nós somos justificados pela justiça de Jesus. Usar a justiça de Deus como couraça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é uma arma poderosa, queridos. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Lembra que Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, Jesus estava em uma guerra espiritual, o inimigo estava tentando Jesus, e Jesus vence o inimigo, vence o maligno, vence o mal, usando apenas 3 versículos de Deuteronômio. Ele bota aquele inimigo para correr. Por quê? Porque a palavra de Deus na boca de um ungido de Deus, queridos, tem um efeito poderoso, é sobrenatural. Essa é uma arma poderosa, por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 2 também diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, e discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é uma arma poderosíssima. Por isso, nesse tempo de batalha, nós precisamos estar atenados na palavra de Deus, meditando na palavra e usando a palavra e proclamando a palavra, não proclamando as circunstâncias, não abrindo a boca para murmurar e concordar com aqueles que não conhecem a Deus, em liberação de palavras malignas, em liberação de palavras de maldição. Não, nós precisamos, apesar das circunstâncias adversas, ser como Josué e Caleb, liberar a palavra que Deus nos deu, liberar a palavra da fé, porque esta palavra é uma arma poderosíssima, é uma arma poderosa. Então, esteja percebido, esteja atento, usando a armadura que Deus lhe deu, a justiça, a verdade da palavra, a palavra de Deus como espada do Espírito, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso fala de evangelismo como arma de guerra. Esse é um tempo para a gente evangelizar o máximo que nós pudermos, ainda que você não possa ir de casa em casa, compartilhar a palavra de Deus. Usa as redes sociais para compartilhar a palavra de Deus. Agora mesmo aí, enquanto você ouve essa mensagem, você pode pegar e compartilhar essa mensagem para que outras pessoas, os seus amigos, os seus contatos, ouçam a palavra de Deus, tenham a oportunidade de serem evangelizados, de receberem a semente da palavra em seus corações. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos realmente na guerra espiritual, ministrando a vida de Deus para outras pessoas e conquistando territórios que eram antes do inimigo. Então, quando nós usamos essas armas, queridos, que Deus já nos deu na sua palavra, nós vamos vencer a guerra. Então, em tempos de guerra, o que nós precisamos fazer? Estar percebidos, estar atentos, estar vigiando. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, da nossa guerra,
Nós não usamos armas carnais, armas materiais, armas humanas. As armas para vencermos as guerras espirituais são armas espirituais, e essas armas espirituais já nos foram dadas por Deus. Essas armas já nos foram dadas por Deus. Oração, a leitura e a meditação na palavra, a prática da palavra, a aplicação da palavra, o jejum, o nome poderoso do Senhor Jesus, o sangue poderoso do Senhor Jesus, a verdade de Deus, o evangelismo, a justiça de Deus, a fé. A Bíblia diz que a fé é um escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. É um escudo, a fé é um escudo que te protege, que te guarda. A fé em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Não é fé na fé. Fé não é pensamento positivo. Fé é fé em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então essa fé, ela é um escudo. Nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra espiritual, que nós estamos em uma batalha espiritual e que nós precisamos nos revestir, como diz a palavra de Deus, de toda a armadura de Deus. Onde é que tem esse texto, pastor? Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Leia lá que você vai ver. Anote aí para você não esquecer. Vou repetir para você. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Anote aí para você não esquecer. E aí você vai ler depois e meditar nesse texto, para você ver as armas que Deus já disponibilizou para você vencer as suas guerras espirituais. Está enfrentando guerra na família, está enfrentando guerra no casamento, está enfrentando guerras nas finanças, está enfrentando guerras na saúde. Deus nos deu armas espirituais. Deus nos deu armas espirituais. Amém? Então aprenda a usar essas armas sendo sóbrio, sendo vigilante, estando vigiando o tempo todo, atenado no mundo espiritual. Porque se nós não estivermos atenados no mundo espiritual, nós podemos ser alvos fáceis do nosso adversário. Nós podemos ser alvos fáceis do nosso adversário. Observe, não sei se você já teve o hábito de assistir aqueles programas de animais, na natureza. Eu gosto muito de assistir aqueles programas, né? Programas de animais selvagens, esqueci o nome do programa específico agora. E aí você percebe, por exemplo, quando um predador, um leão, por exemplo, ele está para atacar, né, um animal que está num rebanho. Sabe o que ele faz? Ele começa a ficar atento para aquele animal que está mais fraco, mais debilitado, que está mais distante, mais distraído, e ele percebendo aquele animalzinho que está mais distraído, mais distante dos outros animais, mais fraco, ele vai naquele, porque ele sabe que naquele ali tem mais chance de ganhar aquele animal, de vencer aquele animal, de matar aquele animalzinho. Por quê? Porque está mais distante, porque está mais fraco, porque está mais distraído. E o nosso inimigo, ele usa essa mesma estratégia. Ele fica observando para ver aqueles que estão distraídos no mundo espiritual, para aqueles que não estão com as suas antenas espirituais, se eu posso dizer assim, ligadas, conectadas, sintonizadas em Deus, aqueles que estão boiando com relação às coisas do mundo do espírito, as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e muitas vezes de ninguém é discernido. A Bíblia diz que as coisas espirituais parecem loucura para aqueles que não são espirituais. Então nós precisamos nesse tempo de guerra, de batalha espiritual, estar conectados com Deus, atentos, vigilantes, apercebidos, sóbrios, usando as armas espirituais que Deus nos deu, para vencermos nesse tempo difícil, para vencermos nesse tempo de crise e de adversidade. E por último, nós precisamos, diz a palavra no texto que nós lemos, resistir ao nosso adversário com uma fé firme em Cristo. Nós não somos os primeiros e também não somos os únicos a passar por aflições. A Bíblia diz que essas aflições se cumprem em todos os nossos irmãos no mundo. Vou ler para você aqui o texto que nós lemos. Olha o que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que diz agora a palavra de Deus: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Então resista ao adversário, como? Firmes na fé em Deus, firmes na fé em Cristo, firmes na fé no Senhor. Então, se você se mantiver firme na sua fé em Cristo, é dessa forma, é dessa maneira que você resiste ao inimigo, é dessa maneira que você resiste ao mal, é permanecendo firme na fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabendo, como diz o texto, que as mesmas aflições se cumprem em todos os nossos irmãos no mundo. E eu acredito que esse texto tem uma aplicabilidade ainda mais forte hoje, né? Porque todos os nossos irmãos no mundo, hoje, passam uma provação semelhante à nossa, com essa questão do Covid-19. Nós estamos enfrentando uma provação mundial. Mas o que a Bíblia diz? Que outros irmãos no mundo estão passando por aflições semelhantes a nós. Então nós precisamos resistir ao inimigo das nossas almas, ao nosso adversário, firmes na fé em Deus. Não é um tempo para a gente afrouxar as nossas mãos na batalha espiritual. É um tempo para a gente estar mais vigiando, mais firme na nossa fé em Deus. Os profetas que viveram antes de nós passaram por toda sorte de dor e oposição, de provações, de adversidades, e ainda hoje, como diz a palavra, muitos dos nossos irmãos em todo o mundo enfrentam adversidades e provações das mais diversas. Nós não somos os únicos. Existem muitos irmãos passando situações extremamente desafiadoras, e nós precisamos permanecer firmes na nossa fé em Deus, por meio de Cristo Jesus. O que nos resta é seguir o conselho do apóstolo Paulo. Sabe o que Paulo diz? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que significa isso? Que depois de vencermos toda a adversidade, de vencermos todas as lutas, nós permaneceremos firmes, nós permaneceremos inabaláveis, nós permaneceremos inabaláveis. Sabe por quê? Porque a nossa fé está em Cristo, a nossa fé, a nossa vida está sobre a rocha. A nossa vida não pode estar sobre a areia movediça. A nossa vida precisa estar sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Porque se a nossa vida estiver sobre a rocha, que é Cristo Jesus, quando vierem tempestades, vendavais, tempos de adversidades, a Bíblia diz que a casa permanecerá de pé, porque está construída sobre a rocha. Mas quando a casa está edificada sobre a areia, quando vem um tempo difícil, o tempo de chuvas fortes, o tempo de tempestades, a casa cai, e disse Jesus, é grande a ruína. Então que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família, nesses tempos difíceis, esteja alicerçada em Cristo, edificada sobre Cristo. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de paz, é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de esperança, é a nossa fonte de provisão. É Ele, é Jesus. E a nossa fé então precisa estar depositada nele. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor nesse instante? Então aí na sua casa, eu gostaria de pedir a você que se colocasse em pé, juntamente com a sua família, e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que nos ministre nessa noite, porque quando nós temos essas atitudes, essas 4 atitudes que eu citei aqui nessa noite, nós não apenas agradamos o coração de Deus, como também nós temos êxito no enfrentamento das nossas adversidades. Amém? Então fique de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos nesse instante orar ao teu santo nome, Pai. Clamar ao Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Nós oramos para que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, cada pessoa, cada
casa que agora ouve a nossa voz, seja ministrada pelo Senhor, seja tocado pela tua glória, pela tua presença, pela tua Shekinah, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que nessa noite aqueles que estão enfermos, Pai, sejam curados no nome de Jesus. Oramos para que aqueles que estão, ó Deus, precisando, ó Deus, de um toque de cura no seu corpo, seja aqueles que estão em casa, ou aqueles que estão no hospital, ou talvez até mesmo aqueles que de alguma maneira foram infectados por esse vírus maligno, nós oramos, Senhor, para que o Senhor os toque com cura. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há enfermidade, não há doença que o Senhor não tem poder para curar. Então a nossa fé está em Ti, e nós oramos por uma intervenção sobrenatural do Senhor em cada família, por uma intervenção sobrenatural do Senhor em cada casa, para que as famílias sejam tocadas com milagres, para que as famílias sejam tocadas com cura, para que as famílias sejam tocadas com intervenções sobrenaturais do Senhor. Pai, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão desesperados, Senhor, por conta das crises, ó Deus, preocupados com a questão financeira, com a questão da provisão, com a questão do comércio, com a questão da sua empresa, ó Deus, eu te peço que o Senhor lhes dê provisões, sabedoria nesse tempo, para que o Senhor possa agir de forma sobrenatural, trazendo a tua bênção, trazendo a tua direção, trazendo o teu milagre sobre esta família, sobre esta empresa. Senhor, que esta empresa não venha quebrar, não venha falir, mas que o Senhor dê aos teus filhos uma estratégia poderosa nesse tempo de crise, como a unção de José. Deus, a tua palavra diz que José prosperou e fez o Egito prosperar, mesmo em tempo de crise, e eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a teus filhos agora, cada um dos teus filhos, uma unção como a de José, para prosperarem, mesmo em tempos de crise, Senhor. Ideias criativas, deles ideias criativas, Senhor, em o nome de Jesus Cristo nós oramos, que cada um, Senhor, tenha a tua bênção em suas empresas, em seus negócios, em seus empreendimentos, em seus trabalhos, na obra das suas mãos, tudo aquilo que os teus filhos colocarem as mãos para fazer, debaixo da tua bênção, do teu favor, da tua direção, eles possam prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família nesse instante. Oramos para que haja paz no lar, oramos para que haja paz na família, Pai, oramos para que cada família experimente harmonia, oramos pelos casais, ó Deus, para que esse seja um tempo em que os casais sejam mais unidos, amando-se mais um ao outro, respeitando mais um ao outro, todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, meu Deus, de servir ao Senhor e de receber a tua direção para as suas vidas. Abençoa os casamentos, Senhor dos exércitos, entra com tua ação naqueles que estão enfrentando crise no casamento agora, traz restauração, que esse marido esteja mais apaixonado pela sua esposa e a sua esposa pelo marido. Oramos, Senhor, para que o Senhor faça isso nessa noite. Oramos pelos filhos, oramos por aqueles que estão presos a vícios, para que o Senhor quebre as correntes dos vícios, para que o Senhor quebre as cadeias dos vícios, para que o Senhor traga libertação sobre aqueles que estão oprimidos, sobre aqueles que estão opressos, debaixo da opressão maligna, Senhor. Oramos por aqueles que estão desesperados, tentando talvez até contra a própria vida. Oramos para que em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo quebre todo o jugo do inimigo. Senhor, oramos para que haja um anseio pela vida em cada coração, um anseio pela vida, ó Deus, para que haja ânimo, ó Deus, renovação espiritual. Nós oramos pelos teus filhos, nós oramos pelo teu povo, nós oramos por aqueles que nos ouvem nesse instante, Pai. Oramos para que o Senhor os abençoe. Pai, nós queremos orar também pela nação brasileira. Nós temos clamado nesses dias com todo o nosso coração pelo Brasil. Oramos para que essa praga maligna, meu Deus, seja repreendida na nação brasileira, para que a tua bênção, teu favor esteja sobre o Brasil. Oramos meu Deus, pelas autoridades da nossa nação. Oramos para que o Senhor dirija as autoridades. Oramos pelo presidente da República. Ó Deus, oramos pelos governadores. Oramos, ó Deus, pelos deputados federais, estaduais, pelos senadores. Oramos, ó Deus, pelos juízes. Oramos, ó Deus, por todas as autoridades constituídas nessa nação, para que o Senhor lhes dê sabedoria, para que o Senhor lhes dê direção. Oramos para que caia por terra, Senhor, toda a corrupção em nossa nação. Oramos, Senhor, para que as pessoas maldosas que querem se aproveitar desse momento para semear o caos, sejam destituídas do poder, em o nome de Jesus. Oramos para que a tua mão soberana
venha sobre a nação brasileira. Ó Deus, que o Senhor levante o teu povo nessa nação, que o Senhor prospere o teu povo nessa nação, para a glória e honra do teu nome. Ó Deus, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que ouvem a tua voz nesse instante, aqueles que ouvem a tua palavra nesse instante, sejam abençoados, sejam direcionados, sejam ungidos pelo Senhor agora, para vencer nesse momento difícil. Pai, nós oramos em nome de Jesus, faz isso para a tua glória, que haja paz nas famílias, que haja bênção de Deus nas famílias, que haja salvação nas famílias, que haja prosperidade nas famílias, que haja a tua mão poderosa sustentando cada família nesse tempo difícil. Pai, nós te pedimos, faz isso, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em o nome de Jesus de Nazaré, que assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Queridos, eu não posso terminar esse momento sem convidar você que quer entregar o seu coração a Jesus, sem convidar você que talvez está afastado do Evangelho, que talvez cresceu no Evangelho e por alguma situação ou outra você se decepcionou com pessoas, ou você se enfraqueceu, você saiu do Evangelho, ou você que nunca fez uma aliança com Cristo. Eu queria convidar você nessa noite a entregar o seu coração a Jesus, a entregar a sua vida a Jesus. Então, se você deseja fazer isso, ore comigo nesse instante assim, diga assim comigo: Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Creia, se você fez essa oração com todo o seu coração, com fé, você experimenta nessa noite o maior milagre que alguém pode experimentar, que é o milagre da salvação e do novo nascimento. Jesus vem morar em você, o Espírito Santo vem morar em você, os seus pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida, você recebe uma nova vida, a vida de Deus em você, você recebe uma nova natureza e você é transformado em uma nova pessoa. Amém? Que Deus te abençoe e que você experimente essa graça de Deus abundante sobre a sua vida. Domingo, nós teremos o nosso culto aqui online, para que você possa também nos acompanhar e ser ministrado e ser abençoado por Deus. Na sexta-feira nós temos uma live pelo Instagram do meu filho Jonathan, Jonathan Oliver. Você pode acompanhar, vai ser um louvorzão abençoado, louvando, adorando o Senhor. Nós precisamos levantar nesse tempo um altar de louvor, de adoração em nossa casa, mais do que nunca. Esse é um tempo de louvar, O louvor também, embora eu não tenha falado na pregação, é uma arma de guerra, é uma arma poderosa para vencermos batalhas espirituais. Josafá venceu uma grande batalha, Deus venceu aquela batalha por ele, através do louvor, amém? Então vamos levantar um altar de adoração, de louvor ao nosso Deus, sexta-feira, às 8h30 da noite, às 20h30, nós teremos um louvorzão abençoado, louvor, adoração ao nosso Deus, no Instagram, Jonathan Oliver, tá ok? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, com suas mãos levantadas, receba a bênção apostólica, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, amém. Deus abençoe, shalom, shalom, graça e paz.